Existe uma parte da mente humana onde a razão não entra. Um lugar escuro, claustrofóbico e desconcertante. Dostoiévski nos leva até lá em Memórias do Subsolo, uma das obras mais perturbadoras da literatura. E antes de tudo, é preciso dizer, não existe herói nessa história. Só um homem doente, amargo e consciente demais da própria miséria. Um homem que mora no subsolo, não o físico, mas o psicológico. Prepare-se para descer. Publicado em 1864, esse livro marca o início da fase existencial de Dostoiévski. Escrito após seu tempo na prisão e no exílio, é um grito contra a visão otimista da natureza humana. O autor viu a morte de perto, perdeu tudo, e quando voltou, decidiu contar uma verdade que ninguém queria ouvir. A alma humana é contraditória, suja, imprevisível e talvez, essencialmente, autodestrutiva. O narrador é um ex-funcionário público que vive isolado em um porão em São Petersburgo. Ele começa dizendo: sou um homem doente, um homem mau. Não há disfarce, não há tentativa de parecer simpático. Ele se apresenta como alguém que sente prazer em seu próprio sofrimento, que se ressente dos outros, da sociedade, mas principalmente de si mesmo, e ainda assim é impossível ignorá-lo. Esse personagem é uma antítese do homem racional idealizado pela filosofia iluminista e pelo otimismo do século XIX. Ele despreza a ideia de que o ser humano sempre busca seu bem-estar. Pelo contrário, ele diz que o homem é irracional, caprichoso, destrutivo, que às vezes age contra si mesmo apenas para provar que é livre, que prefere o caos à previsibilidade. É nesse ponto que o livro choca e se torna inesquecível. Quem nunca sabotou a própria felicidade? Quem nunca agiu de forma impulsiva, mesmo sabendo das consequências? Dostoiévski esfrega essas perguntas na cara do leitor, sem piedade. Ele não oferece consolo nem soluções, apenas mostra o que preferimos esconder. O subsolo, aqui, é uma metáfora para o inconsciente, para aquilo que está abaixo da superfície do comportamento social. É onde vivem a inveja, o ódio, a culpa, o orgulho ferido. É o lugar onde nos escondemos quando estamos cansados de fingir que somos boas pessoas. E o narrador não apenas vive lá, ele se recusa a sair. O homem do subsolo não apenas sente dor, ele a cultiva. Ele a transforma em um jardim sombrio, onde se senta para pensar, ressentir e corroer a si mesmo. Não é masoquismo comum, é algo mais profundo, mais filosófico. Para ele, sofrer é um privilégio, é a prova de que está vivo. É um ato de desafio ao mundo que tenta ditar o que é felicidade. Em certo momento ele diz: a consciência é a maior desgraça do homem. E com isso, Dostoiévski nos coloca diante de um paradoxo brutal. Quanto mais consciência temos de nós mesmos, menos somos capazes de agir. Porque a consciência paralisa. Ela mostra as contradições, expõe os desejos ocultos, desmonta qualquer ilusão de pureza ou lógica. E o narrador sabe disso. Ele se observa com tanta intensidade que não consegue mais viver sem atrito. Ele descreve cenas do passado em que foi humilhado, ignorado, tratado como invisível, e guarda essas cenas com um cuidado quase amoroso. Não esquece nada. Alimenta rancores antigos como quem rega plantas, porque no fundo, esses episódios de dor lhe dão identidade. Ele não se sente um homem comum. Ele se sente especial por sofrer mais, por sentir mais, por pensar demais. E aqui está uma das ideias mais inquietantes do livro: o prazer que o ser humano sente ao cavar sua própria infelicidade, ao manter abertas feridas que já poderiam ter cicatrizado. O homem do subsolo não quer ser curado, porque a cura seria ceder ao que ele chama de aritmética da felicidade, essa ideia de que se você fizer tudo certo, será recompensado. Ele sabe que isso é mentira e prefere a dor à mentira. Dostoiévski nos mostra que há algo profundamente humano nesse impulso autodestrutivo, esse prazer sombrio de dizer não ao mundo, mesmo quando tudo diz sim. E nesse ponto, ele antecipa muitos conceitos da psicanálise que só seriam formulados décadas depois, como o prazer inconsciente, a repetição da dor, a resistência à cura. O subsolo, então, não é só um lugar de isolamento. É um altar onde o narrador se sacrifica para manter sua liberdade interior. Ele prefere ser miserável e autêntico do que feliz e conformado. E isso nos obriga a fazer uma pergunta desconfortável: será que somos realmente diferentes dele? A guerra contra o outro. O homem do subsolo não suporta o outro.
Não porque o outro seja necessariamente cruel ou injusto, mas porque o outro existe. E existir diante dele é, por si só, uma afronta. Cada relação, para ele, se torna um campo minado. Uma disputa silenciosa onde o que está em jogo não é o amor nem a amizade, é o controle. O controle de si, do outro, da narrativa. Quando ele se aproxima de colegas ou conhecidos, há sempre um tom de comparação e ressentimento. Ele quer ser aceito, mas não suporta a ideia de se igualar. Quer ser amado, mas despreza quem o ama. Quer fazer parte, mas odeia o grupo. O dilema interno é tão forte que qualquer tentativa de convivência se transforma em uma tragédia emocional anunciada. Um dos momentos mais marcantes do livro é quando ele reencontra antigos colegas e tenta se inserir em um jantar de despedida. Ele vai até o local, sente-se deslocado, humilhado, deslocado outra vez. Não consegue se conectar. Ri quando não devia. Fala demais. Emudece quando seria apropriado falar. E depois, quando vai embora, carrega uma raiva surda que não explode. Fermenta. O auge desse conflito aparece quando ele conhece Liza, uma jovem prostituta. Ela representa uma possibilidade de contato humano verdadeiro, uma chance, ainda que remota, de redenção. Ele conversa com ela, mostra sua dor, até a emociona. Mas, no momento seguinte, a insulta, a humilha, a destrói. Por quê? Porque não consegue suportar ser visto. Porque sentir-se amado é, para ele, um sofrimento maior do que estar sozinho. Essa guerra contra o outro é, na verdade, um espelho da guerra interior. O homem do subsolo projeta nos outros aquilo que não aceita em si mesmo. Ele odeia nos outros a capacidade de viver, de seguir em frente, de esquecer. E por isso, sabota tudo. Cria armadilhas emocionais para si e para quem se aproxima. Ele transforma o afeto em culpa, o carinho em humilhação, o amor em rancor. Dostoiévski mostra aqui como a alma humana pode rejeitar justamente aquilo que mais deseja, e como o medo de ser vulnerável pode destruir qualquer chance de conexão. O narrador diz: Eu sou um homem ridículo, e se me olhassem com piedade, eu odiaria essa piedade mais do que tudo. No fim, não resta espaço para encontros verdadeiros, só há confronto. Ele transforma toda a relação em um duelo silencioso, onde o objetivo não é vencer, mas não ser derrotado. Não se permitir amar, não se permitir sentir, porque isso significaria abrir mão do controle, e o subsolo é o último lugar onde alguém está disposto a perder o controle. O discurso final. Ao final de sua longa confissão, o homem do subsolo não busca redenção, não espera perdão, não deseja ser compreendido. Tudo o que ele faz é despejar, como quem vomita, a bile de uma existência pensada demais. Seus últimos trechos são quase um manifesto, mas não um manifesto político ou moral. É um manifesto da impotência, da consciência elevada ao ponto da paralisia, da lucidez que envenena. Ele diz, com todas as letras, que preferiria ser um inseto, um ser simples, que vive sem pensar, que reage ao instinto e não à consciência, porque, para ele, pensar demais é um fardo, um mal incurável, e a sociedade, com seus valores de progresso, utilidade, honra, torna tudo ainda pior. Ele rejeita a matemática da felicidade, a lógica do comportamento humano, os conselhos dos livros de autoajuda de seu tempo, porque sabe que o ser humano é ilógico, e se é ilógico, não pode ser sistematizado, nem salvo. Essas páginas finais são, ao mesmo tempo, trágicas e libertadoras. Trágicas porque revelam um homem totalmente desconectado do mundo. Libertadoras porque ele não se esconde, não mente, não se mascara. Em um mundo de aparências, o homem do subsolo escolhe se mostrar feio, falho, inútil. E isso, paradoxalmente, o torna mais humano do que muitos personagens heróicos da literatura. Ele diz: Talvez eu esteja mentindo, talvez eu esteja mentindo até agora. Mas, mesmo assim, mesmo na mentira, existe verdade. Verdade no ato de mentir, no desejo de enganar. Porque isso também sou eu. É como se ele arrancasse qualquer base segura do leitor. Não há mais chão, só espelhos, e cada um deles reflete o que o leitor não quer ver, sua própria incerteza, sua própria máscara. Dostoiévski encerra o livro com uma nota quase silenciosa, quase cínica. É claro que não terminei de escrever, mas também não tem importância. Essa última frase quebra toda a expectativa de conclusão, de moral, de ensinamento. Não há catarse, não há superação.
há apenas o silêncio desconfortável de quem escutou uma alma se desfazer diante de si. E isso basta. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Aqui, a gente não entrega só resumos, a gente entrega alma. E se quiser mais vídeos como esse, sobre livros que ninguém tem coragem de explicar, ativa o sininho, porque o próximo mergulho pode ser ainda mais profundo. Ate breve, meu pensador do subsolo.